Paula Santos, para uma intervenção, tem agora a palavra pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este é um debate da maior importância e começa já com um facto político importante. Basta ler o projeto de resolução do PSD e temos, pela primeira vez, um pedido de desculpas no que toca a fundos comunitários pela parte do PSD, que diz muitas vezes foram mal utilizados, muitas vezes não tiveram em conta benefícios sociais ou económicos para o país e muitas vezes serviram para gastar muito e mal. E, ora, de facto, isso é verdade e, de facto, o PSD tem muita responsabilidade na forma como tantas vezes os fundos comunitários foram mal utilizados, desperdiçados de um país que deles necessitava, mas que apenas a alguns bolsos foram parar. Muito bem. Bem, boa crítica, autocrítica do PSD. Há aqui uma boa base para começarmos então este debate. Bem lembrado. A crítica seguinte que foi levantada neste debate é uma crítica que nós acompanhamos, que muitas das vezes os fundos comunitários são utilizados para despesa corrente, para substituir aquilo que devia ser feito diretamente pelo Orçamento de Estado. E isso é verdade para o atual quadro comunitário, como é verdade para os anteriores. Nós olhamos para metas essenciais no desenvolvimento do país, como, por exemplo, metas educativas e de formação. E vemos que uma parte considerável da formação profissional é paga por fundos comunitários desde há décadas. E vemos que isso tem custos para o país, porque, por um lado, o Orçamento de Estado nunca apostou estrategicamente nesta formação profissional, por outro lado, não existe uma visão de longo prazo deste processo, por último, porque não existindo uma visão de longo prazo, é sempre no curto prazo que tudo é gerido, incluindo os vínculos profissionais, incluindo a precariedade que isto representa para formadores, para os próprios projetos em causa. Bem. O que é que está em causa agora com esta reprogramação? Aquilo que já vimos tantas vezes no passado e, infelizmente, muitas das vezes de forma negativa. As programações e, acima de tudo, as reprogramações, ao longo do tempo têm beneficiado, em particular, o investimento a empresas, sem critério social, sem critério de avaliação da qualidade de emprego, sem critério de valorização da repercussão desse investimento para o país, por exemplo, na diminuição de importações, na melhoria da eficiência energética, na redução da dívida do país e sem critério para uma avaliação económica desses investimentos. Ora, esse contributo que deveria existir dos fundos comunitários pela sua avaliação, pela garantia que são devidamente pensados, ponderados e executados, a cada reprogramação, os investimentos das empresas servem apenas para esticar limites e garantir que as empresas que são apoiadas, na prática, o são como uma tentativa de apoio à capacidade produtiva do país. Esta é a ideia política por trás, mas com uma consequência muito nefasta. É que, na prática, serve para alguns grupos económicos esticarem ao máximo o que recebem de fundos comunitários sem uma visão estratégica decente para o país. E este é um problema principal que não está resolvido nesta reprogramação, mas que o PSD também não propõe nenhuma resolução. E isto é algo que nós acusamos, quer este Governo, quer os governos anteriores. Tem de existir uma avaliação dos apoios às empresas. São mais de 20% dos fundos comunitários, mais de 20%. E por isso, quando nós falamos da reafetação de fundos dentro de todo o orçamento comunitário entregue a Portugal, de facto, este deveria ser um dos aspectos principais em que deveria ser avaliado. Mas há uma segunda pergunta em cima da mesa. Esta reprogramação serve ou não serve para aumentar as assimetrias do país? E serve para, de forma escondida, retirar dinheiro do interior para trazer para os grandes centros urbanos e, por isso, atrasar ainda mais aquelas que deveriam ser as regiões beneficiadas pelos fundos comunitários, são as regiões de convergência. Do nosso ponto de vista, essa é uma tentação onde não se pode cair. Há a pergunta que fez ainda há pouco o PS. Bem, mas nós estamos contra o investimento no metro de Lisboa, no metro do Porto, estamos contra o investimento da linha de Cascais? Não. O que nós dizemos é que não pode, não deve, não aceitamos que seja feito à custa da redução do investimento nas zonas de convergência. E já agora,
Mesmo assim, consideramos que aquela dotação prevista na reprogramação dos fundos feita pelo Governo fica muito aquém do necessário para cada um destes investimentos, muito aquém. Então, o que é que falta aqui? Qual é o grave problema deste processo? É aquilo que na altura do governo PST-CDS, mandados pela Troika, e na altura do atual governo, está levado a zero, ao vazio total, que é o investimento público. Ora, mas voltamos então ao problema inicial. É que os fundos comunitários tantas vezes estão a ser utilizados para substituir aquele que devia ser o investimento público do Orçamento de Estado, escolha estratégica do país, validada pela Assembleia da República. Ora, não sendo assim, o que nós estamos agora aqui novamente a discutir é como é que um país virado para déficits, como é que um país submisso às regras dos tratados europeus, submisso às regras de Bruxelas, tem ou não capacidade de investir nas infraestruturas do país, na capacidade de melhorar a vida das nossas populações. E neste contexto, este é o principal problema da reprogramação. Tenta substituir-se ao investimento público. Ora, a resposta para nós é óbvia. O investimento público tem possibilidade de existir, há margem orçamental para isso, há folga criada pelo crescimento económico, então agora, de uma vez por todas, vamos permitir que o crescimento económico beneficie o investimento no país e não seja agora mais um elemento para, utilizando sempre a narrativa do déficit, ser agora novamente colocado em causa o investimento público. Da parte do Bloco de Esquerda, o ponto essencial neste debate é este. Queremos, de facto, uma reprogramação pensada, bem pensada, que não seja feita à custa de mais assimetrias no país e que não seja apenas e só para substituir uma ausência de investimento público que, em vez de estar a ser utilizado para beneficiar as pessoas, é utilizado para as metas de Bruxelas. Bem. Isso.